Olá, pessoal, o Mosaico tá no ar e hoje, de novo, quem tá aqui comigo é o Woody, né? Duda tá perdendo lugar, hein, Duda? Cadê você, Duda? Cadê a Duda? Foi viajar, tirou umas férias, mas o Mosaico continua e hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente adoro, acho que você também, né, Woody? Gosto demais. Nosso tema é cinema. Mas diga pra mim, Ana, você tem noção de como começou o cinema, assim, a história mesmo do cinema? Então, eu sei que os irmãos Lumière, que foram assim os pais do cinema, né, que deram origem ao cinema e que isso foi algo muito revolucionário assim na sociedade da época. As pessoas ficavam até assustadas, porque era algo muito diferente mesmo. Era algo muito inovador para aquela época, assim, mas eu sei o básico, eu sei mais ou menos isso, assim. Então, se você aí de casa também ficou curioso, se liga aí nessa matéria que o Renato Crozati preparou pra gente sobre a origem do cinema. Se liga aí. É inegável que o cinema é uma das linguagens artísticas mais populares do mundo. A indústria hollywoodiana, por exemplo, arrecadou e faturou mais de 11 bilhões de dólares somente em 2015 com seus grandes blockbusters e filmes com orçamentos moderados. Os filmes independentes e mais artísticos, por assim dizer, também levam boa parte dos espectadores às salas de cinema e ajudam a fazer com que a sétima arte continue crescendo cada vez mais em alcance e importância para a cultura global. Mas primeiro, como surgiu o cinema? A sétima arte surgiu no final do século XVIII, em 1895, na França, com os irmãos Louis e Auguste Lumière. Na metade daquele século, a fotografia já havia sido inventada, o que impossibilitou a criação da fotografia em movimento, o cinema, revolucionando a indústria cultural e artística. Antes dos irmãos Lumière, porém, vieram alguns inventos que ajudaram bastante. Em 1890, Thomas Edison criou o cinetoscópio, o mais importante deles. O cinetoscópio é um filme perfurado e que projetava imagens em uma tela no interior de uma máquina, na qual só cabia uma pessoa. É a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio que os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo 5 anos depois. Esse equipamento era ao mesmo tempo filmador, copiador e projetor, considerado o primeiro aparelho realmente qualificado como cinema. Louis Lumière foi o primeiro cineasta a realizar curtas documentários na história do cinema. O primeiro foi chamado Empregados Deixando a Fábrica Lumière, com 45 segundos de duração. Em 1903, o americano Edwin S. Porter apropriou-se dos estilos de documentários dos irmãos Lumière e criou o primeiro filme de ficção da história, usando maquetes, truques ópticos e efeitos teatrais. O resultado foi O Grande Roubo de Trem, de 1903, um filme de ação que contribuiu para a popularização do cinema. Um ano antes, porém, o mágico Georges Méliès começou a produzir filmes e lançou, em 1902, o clássico Viagem à Lua. As décadas seguintes viram o cinema evoluir exponencialmente. O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wagner, Metrópolis, de Fritz Lang, O Encoraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein, são apenas alguns grandes exemplos do cinema em suas décadas iniciais. Logo, vieram Charlie Chaplin e Buster Keaton, grandes ícones da comédia muda, depois com o grande cantor de jazz, as animações, o cinema noir, a novela vague francesa, o cinema novo brasileiro, a nova Hollywood, entre tantos outros, até chegar hoje, com grandes produções hollywoodianas e as singelas e muito importantes produções independentes. Muito boa reportagem, Renato, valeu. Em falar em filme de infância e a famosa Sessão da Tarde. Nossa, passei várias tardes Aquele assistindo. momento que a gente não tinha responsabilidade pra nada. Era chegar do colégio, sentar no sofá. Às vezes você dormia no metade do filme de Sessão da Tarde, acordava assistindo Malhação. Nossa. Mas na Sessão da Tarde, você lembra de algum filme assim que... Ah, eu acho que o que eu mais... É que era sempre os mesmos, né? O que eu mais assisti acho que foi Lagoa Azul. A né? famosa Lagoa Azul. Que eu acho que eu nem gostava tanto, assim, mas estava passando e assistia. Tinha um que eu gostava, quando eu era criança eu gostava, que era Um Tiro no Jardim de Infância. Mas faz tanto tempo que eu não sei o que é a Sessão da Tarde, Nossa, Ana. eu também. Porque, eu nem sei olha, mais se tá passando. eu nem na sei TV. mais o que é. Mas da Sessão da Tarde... Ah, eu acho que a Lagoa Azul é eu unânime, não vou né? Não lembrar, tem quem não não tem lembre quem não lembre. da Lagoa Azul quando fala de Sessão da Tarde. Então você aí de casa, se liga nessa matéria sobre os clássicos da Sessão da Tarde. Essa turminha da pesada vai aprontar 1001 confusões. Vai ser um Deus nos acuda. Eles irão entrar na maior fria. Só de ouvir essa chamada, você adivinha do que estou falando? Isso mesmo, da Sessão da Tarde.
Quem nunca passou tardes e tardes comendo pipoca e assistindo o filme pela 1000ª vez, né? Para isso, hoje vamos relembrar de alguns dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. Se liga só. Esse não tem um ser humaninho que não assistiu. A Lagoa Azul começa com uma história de um naufrágio, onde 2 crianças e um velho vão parar em uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Pouco tempo depois, o cozinheiro morre, deixando o menino Richard e a menina Emmeline entregues à própria sorte. Anos depois, esses 2 agora jovens descobrem o que é o amor. Ai, lindo, vai! Agora o clássico dos clássicos do romance, Ghost. Aquele filme que eles ficam fazendo aqueles vasos de cerâmica, sabe? Sam, ele é vítima de um assassinato e pede ajuda a uma médium, que antes era uma vigarista, para salvar sua namorada dos criminosos que o assassinaram. O terceiro filme que vamos relembrar é do menino mais esquecido de todos, Macaulay Culkin. Na verdade, o Kevin, no filme Esqueceram de Mim. Na trama, toda a sua família vai para o aeroporto e esquecem o menino. Ele acaba vivendo altas aventuras e combatendo bandidos de um modo bem peculiar. Agora um filme que acho que muita gente já fantasiou estar, Curtindo a Vida Doidado. Com certeza você já pensou em fingir que estava doente para não ir à escola, né? Pois é, Ferris faz isso. Pega emprestada a Ferrari do pai do amigo e embarque em uma viagem de um dia pelas ruas de Chicago. O último, mas não menos clássico, é Karate Kid. Daniel é um menino que sempre se envolvia em várias confusões na escola. Aí ele conta com a ajuda dos ensinamentos de um mestre de karatê, que o prepara para a autodefesa e também para o importante campeonato. São tantos clássicos e é claro que faltaram muitos por aqui, mas a Sessão da Tarde existe desde 1974, então são muitos filmes, mesmo que sempre se repitam. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar desses filmes que fizeram e fazem parte da nossa tarde. Até mais. Ana, me diga uma coisa, você acompanhou algum filme que ganhou o Oscar esse ano? Olha, eu assisti Moonlight, um filme que eu gostei muito, assim. E se você, assim como a gente também adora os filmes do Oscar, adora esse universo aí do Oscar, se liga aí nessa matéria que vai falar sobre os filmes que mais ganharam o Oscar, assim, os campeões, né, das estatuetas. Se liga aí. O Oscar, também conhecido como The Academy Awards, é a premiação mais importante e mais prestigiada do cinema mundial, que acontece anualmente em Los Angeles. Os prêmios são entregues pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como uma forma de reconhecimento aos profissionais da indústria cinematográfica. Mas você sabe quais foram os filmes com mais indicações e que ganharam mais estatuetas? Confira agora o top 5 dos filmes mais premiados e indicados ao Oscar. Começando pela trilogia O Senhor dos Anéis, que foi indicada a pelo menos 30 categorias e conquistou 17 estatuetas, sendo 11 na edição de 2004. Os prêmios foram Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Efeitos Visuais, Direção de Arte, Efeitos Sonoros, Montagem, Figurino, Som, Trilha Sonora e Canção Original. Outro que também faturou 11 prêmios foi Titanic. O segundo filme mais premiado no Oscar foi indicado em 14 categorias e ganhou as estatuetas de melhor diretor, filme, fotografia, canção original, direção de arte, som, figurino, efeitos especiais, montagem, trilha sonora e efeitos sonoros. Em terceiro lugar, o filme Ben-Hur levou 11 estatuetas para casa, no total de 12 indicações. O longa foi premiado nas categorias de melhor filme, diretor, ator coadjuvante, diretor de arte, som, trilha sonora, fotografia, efeitos especiais, figurino e montagem.
quarto lugar, o longa Amor Sublime Amor também foi um dos mais premiados da história do Oscar. O filme venceu 10 Oscars nas categorias de direção, filme, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, montagem, som, trilha sonora, fotografia a cores, figurino a cores e direção de arte. O quinto filme que mais ganhou o Oscar foi o longa-metragem Gigi, que levou 9 estatuetas para casa, nas categorias de direção de arte, melhor filme, diretor, montagem, figurino a cores, trilha sonora, roteiro adaptado, fotografia a cores e canção original. She was raised to raise eyebrows. Happy as we are tonight. Se você não sabe, o Mosaico tá no YouTube. Então, se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, do programa anterior ou de algum outro programa que você queira assistir, né, que você tenha perdido, é só entrar no nosso canal lá no YouTube da TV Unicesumar e procurar pelo Mosaico, que você vai conferir todos os episódios aqui dessa temporada. E Ana, fala a verdade, estamos chegando no fim de novo? Infelizmente, eu queria falar muito mais. Esse tema é muito gostoso, né? Gostoso, tem muita né? coisa para falar, mas infelizmente nosso tempo está acabando e a gente vai ficando por aqui. Então, você continue aí ligado na programação da TV Unicesumar e